Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais um SPP Conecta. Hoje, no dia 14 de maio de 2020, recebemos o nosso amigo, associado e professor Denis Forte para conversar conosco a respeito de sua coleção, pesquisa e livros sobre a série Inclinados. Nesta palestra, neste dia de hoje, ele vai conversar a respeito da parte 1, a identificação de tipos e papéis nessa série. Como sempre, agradecemos a presença de todos, já agradeço de antemão a participação e disponibilidade do amigo Denis para nos brindar essa palestra e contamos com a presença e participação de todos também, com perguntas durante a palestra através do chat ou posteriormente à palestra, quando os microfones serão novamente abertos. Muito obrigado a todos e, Denis, o microfone é seu. Obrigado. Porque o Zoom aí me complicou. Vamos lá, Igor, pode ir para só um detalhe no próprio título, eu já pus parte 1 identificando tipos de papéis, e eu já pus a frase do maior colecionador brasileiro, nosso amigo Everaldo Santos, e ele chama os inclinados como o maior desafio da filatelia brasileira. Eu sei que a maior parte aqui do público é fã de carimbos e portes e história postal nesse sentido, mas eu acho que é extremamente importante esse estudo e eu vou tentar explicar por quê. Acabei me apaixonando por esse tema. Vamos lá, Igor. Próximo. Então, deixando claro que quem quiser usar pode usar, desde que cite, e o material fica à disposição da SPP. Próximo. Bom, eu vou começar falando quem sou, até para explicar o tipo de origem de pesquisa que eu fiz, né? O Igor bem falou, né? Sou professor há 20 anos e antes era executivo por um tempo também. Mas eu sou mais tempo filatelista, né? Eu sou há quase 40 anos, né? Comecei com 14 anos. E eu sou filiado da SPP desde 82, fui diretor de sede, fui conselheiro da FEBRAF. Aqui uma explicação que tem uma motivação de eu colocar isso. O que eu já colecionei, né? Seriamente. França clássica, França primeira paixão, estudei em escola francesa, né? Então, desde muito cedo eu já pegava selinhos para cá e para lá e fui melhorando e cheguei a ter algumas coleções de França clássica, ensaios, provas, primeira edição, fraudes postais. Eu estava vendo aí o que o Reinaldo colocou agora, isso é fraude, né? É uma tentativa, né? E foi taxado. Cartões postais com erros, né? Colecionei Grécia, a primeira emissão Hermes, colecionei Turquia, a primeira e segunda emissões, Nepal está por aí, por acaso, os Templars, né? Algumas coisas, curiosidades filatélicas, detalhes aí importantes, e da Inglaterra o Penny Red, do México primeiras emissões, e do Brasil os clássicos, né? De olho de boi, inclinado e tal, e me concentrei nos inclinados, né? Eu já escrevi bastante, né? Então, artigos sobre filatelia estrangeira e social, falei no Franco Vermilion, tinha uma carta que foi exposta na coleção do França Clássica, filatelia com experiência vivida, fraudes postais na França Clássica, vejam, tem muitos do boletim SPP, né? Raridades na filatelia e investir em selos clássicos. Próximo slide. Então, aqui são as publicações que eu já fiz, e aí vocês vão entender a gênese de por que eu fui para os inclinados, né? Então, dos inclinados, eu já publiquei o estudo sobre defesa de impressão desde junho de 2009, já falei da série dos inclinados, a origem dos 180 réis, em 2010, teve um estudo de isenção de porte, teve emissão de Dom Pedro, filatelia postal e fiscal, teve os novos tipos na série inclinados, que ainda é muito novo aí. Aí eu fiz um segundo estudo, que é o Inclinado segunda edição, em 2012,
falei da chapa quebrada de 100 réis na Filacap, saiu na Arge Brasília o novo tipo de inclinado 180, depois no Bullseyes, os novos tipos, variedade do 10 réis azul, dupla impressão, regravação. Saiu em alemão novamente os Weihnachten Typen desinclinado 180 réis e 300 na Arge Brazilian, o inclinado de 90 réis. E aí os Latin Numerals, que foi em 2018 na Tailândia, e em 2019 uma palestra na Brapex com o Peter Myers em fevereiro sobre as emissões postais. Segue. E essas são as coleções e premiações que eu já tive. Então, França que Comunica, que foi ela junta muita coisa, tinha Ballon Monté, tinha umas coisas assim. As cartas precursoras da França, variedades de impressão, primeira emissão da França, que foi que eu mais ganhei ouro, né? Por causa da carta, dos ensaios e provas, né? Detalhe da fabricação, fraudes e falsificações dos primeiros selos franceses, na Brapex. Essa aqui é uma coleção que eu gostei muito, desfiz, tem boa parte ainda, mas ela trabalha bem esse negócio de fraudes e utilizações que a França se dedicou muito. E, basicamente, os inclinados, aí teve prata, prata vermelho, prata grande, etc., e os Lantern Números, que foi o livro na Tailândia 2018, graças ao Reinaldo. Então, próximo slide. Então, o que vocês têm que ver é por que eu estou falando tudo isso? Para explicar de onde vem o meu embasamento do que eu comecei a estudar, né? E aí os livros de referência, né? Fundamentals of Philately, o estudo sobre os selos gregos e as variedades da França, os Bleu de France, né? O que é tudo isso aqui? O grego e o francês são estudos de posicionamento de chapa. Aqui que me deu base para começar o estudo do que eu estou falando dos inclinados, né? E o Fundamentals, que é fundamental, até brincando com o nome. Próximo. Então, começando a falar desse estudo, né? O clássico estudo começa com o Napier, né? O Lieutenant Napier, em 1923, com o estudo do olho de boi. É um estudo espetacular. O que ele fez, né? Ele reuniu coisas, uma série de documentos antes e depois ele conseguiu as peças, né? E como você tem peças grandes de olho de boi, você consegue fazer o posicionamento. Então, quem tiver ocasião, pega pelo menos o PDF desse livro. Ele é de 23, então está por aí. E aí, isso daqui é uma das bases do que eu comecei também a estudar. Segue. E, obviamente, o estado da arte, né, que é o nosso professor desse assunto, Inclinados, Walter Gonçalves Taveira, que escreveu o belíssimo livro, né, sobre inclinados, e que foi minha inspiração, porque eu estava indo à França, isso, aquilo, aí, de repente, eu li esse livro e falei, nossa, tem muita coisa para fazer aqui. Ele fez um extraordinário estudo, trazendo material de todos os lados, mas faltava analisar, né? Essa era a minha percepção. Eu sou professor de mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Então, aquilo lá me chamou a atenção. Próximo. Aí, nas referências brasileiras, né? Falsificação e fraude do Studart, e deixei a última, né, do catálogo de selos do Brasil, do Maia, né? Que já teve a inclusão recente dos 60 réis. Pode seguir. Bom, então vamos posicionar agora. Então, entendendo, né, por que eu estudei inclinados? Porque eu vi um gap de literatura, como a gente fala, em pesquisa científica, né? O olho de boi fantástico já tinha sido muito estudado e os inclinados não. Tinha estudo de olho de cabra, do Clock, tinha outros estudos, e os inclinados tinha o que foi feito em 2001,
que na realidade juntou tudo que foi que se sabia do inclinado, mas ele não avançou no ponto de posicionamento de chapa de outras discussões. Aí eu preciso entender dos inclinados e quem vai me seguir vai começar a compreender dos olhos de boi, né? Então, o olho de boi é de agosto de 1843, aí as características, né? Ele é talho doce, ele tem essa dimensão, papel branco amarelado com goma, e aqui começa uma coisa importante, as espessuras do papel. Você já tinha o fino, o médio e o espesso. Cuidado com essas nomenclaturas, porque o que eu vou colocar dali em diante vai usar essas nomenclaturas ou não, né? A gente vai falar disso. Quando a gente fala de espessura de papel, a gente está falando de micron e micra, né? Então, a gente pega o micrômetro, e daqui a pouco eu mostro como a gente usa rapidamente, boa parte já sabe, mas isso é fundamental para entender qual inclinado estamos falando, né? Ele é impresso ele é gravado em matriz de aço e depois em chapa de cobre. O que são as variedades e curiosidades do olho de boi catalogadas? Existe filigrana de sutura, chapa quebrada, peças com dois tipos diferentes, chifópagos juntos ou intervalados da chapa mista, falsos Sperati, que são raros e colecionados. Então, esse é o foco do olho de boi, né? Olha que fantástico, né? Existe uma folha inteira, existe os chifópagos, existe a carta lá famosa, e isso daqui é a fina flor do Império Brasileiro e no mundo é extremamente cobiçado. E o que tipo de coleção que tem? Carimbologia, história postal, são só 3 tipos, 30, 60 e 90, não tem subtipo. E uma consideração, olho de boi não é raro, mas carimbos, composições, cartas são as mais raras da história de filatelia. Tem vários blocos, por isso, por serem preservados e a folha de selo, você permite um estudo do Napier que posiciona os selos nas diferentes chapas. Próximo. Bom, e os inclinados, quem são, né? Estão apresentando, eles começam em julho de 1844, os selos 30, 60 e 90, depois em 45, 180, 300, 600, e em 46 só o 10 réis. A característica dele, vejam que ele é extremamente menor, a gravura é a mesma, talho doce, o papel branco amarelado com goma, e olha as espessuras, né? 45, 55 micros o fino, o médio 55, 65 e o espesso 70 e 100. Gravado em matriz, depois chapa de cobre, variedades catalogadas, curiosidades catalogadas, filigrana de sutura, peças com dois tipos diferentes juntos, né? Ou subtipos. O tipo de coleção também é carimbologia, história postal. Tem 7 tipos, 10, 30, 60, 90, 180, 300, 600. Não tem, sem contar os subtipos, né? As tiragens são muito diferentes em quantidade, então aqui tem um conflito de informação, mas a estimativa de 10 reais é muito superior às outras, né? E vem a seguir 60, o 30, o 90, e em muito menor proporção, baixíssima, né? 180, 300, 600. Então, todas essas informações são importantes para a gente entender como classifica e por que são encontrados muito poucos exemplares remanescentes dos maiores valores na comparação com olhos de boi, menos ainda em carta. Segue. Então, o Brasil foi o segundo país do mundo a imprimir selo, né? Então, você não tinha muita base antes para você copiar, né? Para você ter um benchmark, que a gente fala. Artigos de jornal da época destacavam o problema, né, do tipo de selo, né? Eles destacavam o reuso dos selos ou a não aplicação de carimbo, o que me espantou, né? Porque eu colecionei fraudes da França. Então eu procurava isso, eu falava, não, será que tem fraudes desse período, fraudes de olho de boi? E a gente não acha literatura ou cartas ou
aplicação de alguma taxa, alguma coisa específica. Vocês veem aí o Reinaldo nos brinda com uma peça, mas é posterior, né? E aí tinha ainda a aparência feia, né? Porque na realidade os que já existiam eram mais bonitos, né? A cara da rainha, coisa assim. E a desculpa, entre aspas, era a dificuldade de imitação para fraudes, né? O uso postal era grande e já se intensificava. Então, os custos de fabricação e eventual perda de receita eram razões para alteração significativa. Gente, um ano só depois do Olho de Boi. Um desenho novo, mais instigante, né? Então, por que ele é mais instigante? Porque se vocês repararem, ampliando ele, vocês vão ver que ele tem como que um movimento, né? A parte de baixo, ela dá um realce e parece que o inclinado não só salta, como tem uma espécie de movimento. Ele é muito moderno para a época, né? Bom, um papel extremamente mais fino. E então, qual a consequência? Temos menor volume de papel, metade da superfície, aí aumenta, portanto, a quantidade, e um terço de volume. Então, você tem facilidade de armazenagem, distribuição e logística. Vejam que a consideração, então, de substituir o olho de boi, ela é de custo, né? Então, olha só como a inovação aí do papel e do tamanho, etc., ela reduz brutalmente o custo. E tinham mais valores. Só com o 30, 60 e 90 você não tinha tudo que era possível. Aqui você tinha 10, você tinha 600. Comenta, mas eu sou professor de finanças, né? Então, parte da minha matéria até, já tinha um problema cambial no Brasil, né? Não é novidade, nem Covid, nem nada, gente. Isso já existia sempre no país, né? E tínhamos uma inflação interna. Então, o que acontecia, né? De vez em quando você já tinha reajuste de porte. Os 3 anos, isso está no livro que eu estou escrevendo, eu fiz um levantamento, é difícil você fazer um levantamento de 1845, 6, inflação e tal. Mas o que deu para perceber é que a inflação interna brasileira ela chegou a 27%, algo assim, pelo menos, né? Em um ano, né? Então, quando eu estou falando de um porte, imagina de um ano para o outro, né? Próximo. Bom, o que nos diz o nosso grande campeão Everaldo, né? Everaldo Santos abordou o assunto em 92 numa apostila e ele escreve a apostila que eu tenho o prazer de ter aqui, né? Bem simplinha, mas em 92 ele já tinha escrito: inclinados são os selos mais raros, figurinha mais difícil, né? E são os de mais difícil classificação, devido à importância dos vários tipos de papéis, pequenas diferenças entre suas várias chapas. O Taveira, um dos grandes conhecedores também, né? Ele acrescenta que os inclinados são os mais misteriosos e menos pesquisados. Isso também me instigou bem, né? E tem ainda um dilema clássico que a gente vai abordar um pouco hoje, que é se é reinciso, regravado, o que acontecia, né? Porque uma série de pessoas olha, né, o selo, vocês reparam, ele tem uma dupla aqui, algo ali, essas marcas aí que todo mundo olhava e ninguém ficava atrás, que também me intrigaram, né? Será que isso daqui é importante ou não? Fui colhendo aí tudo que é selo que aparecia em certas situações, né? Pode seguir? Bom, raridade, né? Taveira só tem 111 peças e ele está considerando pares, gente. Então, olha como é difícil achar peças grandes, né? Você acha muito mais olho de boi, peça inteira e tal. 63 documentos, cartas ou postagens. Tem pouquíssima documentação referente a esse período, correios, museus, fornecedores de papel. Teve um momento eu fiquei pesquisando aí nas férias que eu tinha, eu olhava, será que tem lá na American Banknote, será que tem lá na Inglaterra o instrumento de trabalho deles, o tipo de papel, mas tem muitíssimo pouca referência diferente do que o Taveira achou, né?
Ao contrário do olho de boi verticais, não houve reimpressão. Isso é um fato interessantíssimo, né? E aí, a minha explicação para isso é que provavelmente todo o material usado para chapas foi reaproveitado para os verticais, né? Chapa de cobre era cara e eles não tiveram dúvida, né? Em vez de mandar para museu, etc. e tal, reaproveita e segue no momento onde o Brasil precisava de fundos, né? Não se tem registro oficial, isso é extremamente importante para a minha parte 2, prova de fundo, né? É incrível, né? Quer dizer, foi feito assim, ninguém tem nada, ninguém sabe de onde veio e o registro nos correios é muito pouco, então fica uma série de coisas e suposições, né? Só se conhecem falsificações grosseiras. Então, ao contrário do olho de boi, que tem, bom, tem as falsificações grosseiras, evidentemente, mas você tem o Esperati, né? Estranhamente, o inclinado não. Então, está aí uma coisa que eu queria deixar no ar para vocês também pensarem a respeito. Não se encontrou nenhum chifópago para testar a hipótese de folha única dos últimos valores. Então, pode ser para alguns de vocês novidade, mas existe uma teoria que os três últimos, e é o que eu defendo, os três últimos valores altos estariam impressos numa só folha. Então, imagina alguém que tivesse o prazer de ter uma tira assim, né? Você ia ter um conjunto 180, 360, 600 numa fileira, numa coluna só, né? E ao contrário, os seres de madrugada, vovó, netinha, etc., são seres caros para acumular, analisar diferenças. Você não tem quantidades e menos ainda com qualidade. Próximo. Bom, então vamos ao que interessa, né? O que o catálogo nos diz? O 10 réis, um tipo só. Eu olhei bastante, o Constantino já olhou, o Fevereiro já olhou, a gente não achou um segundo tipo ou algo que realmente leve a crer que tenha, né? Mas é estranho não ter, né? Porque os outros têm, né? Então é uma coisa para se pensar. O 30 réis tem o tipo 1 e 2, o Roberto Tucci, que descobriu, e ele fez um artigo na época, o selo de 30 réis da segunda emissão. 60 réis, tipo 1, 2 e 2A. Então, esse é muito bacana, porque foi recentemente colocado no catálogo, né? Então, participei bastante ativamente, mas os méritos realmente são da Ana Maria Jacques, em 2005, num artigo da SPP, inclusive, ela descobre o 2A. Na época ela usava 3 como nome, né? E o Fevereiro, ele avaliza e posiciona o 2A no catálogo em 2019, junto ao Peter Mayer, né? Então, uma coisa é você descobrir, dizer as diferenças, etc. Outra é você justificá-lo dentro de uma chapa e por quê, e provar, ou colocar a hipótese a teste, né? E demonstrar que realmente era um subtipo e um tipo depois o outro. O 90 réis, 1, 2 e 2A, que o Napier, em 1939, com o Fred Emerson. Então, porque os dois, né? Porque o Napier tinha muitas peças e assim que foi descoberto os 60 dos dois tipos, ele olhou e também achou os de 90, mas um colocou os dois tipos como o par e o outro fez o estudo, né? Que é o Fred Emerson, um brasileiro, por sinal. E os três, os 180, 300, 600, que oficialmente tem um tipo só. Segue. Então, o inclinado veio só um ano depois dos olhos de boi, né? Isso já é extremamente importante. Parte pequena do estoque restante do papel foi usado. Quer dizer, eu tinha comprado papel para fazer olho de boi, que foi usado até 1853, como vocês sabem. Mas imagina que isso daqui foi bastante usado, né, como papel de olho de boi. Parte pequena do estoque restante foi usado para o inclinado. A gente não tem registro oficial, quais emissões, quantidades,
Portanto, todo conhecimento é empírico, é só o que a gente achou. O catálogo classifica os seguintes papéis. Então, para a gente entender, temos o amarelo, o azulado fino, que é o 10, o 30, tipo 1 e 2, o 60, tipo 1, 2, 2A, 90, tipo 1, 2, 2A, 180, 300, 600. A gente chama comumente esse papel do papel de inclinado. E o papel do olho de boi mesmo, né? Que só tem esses aqui, 30 tipo 1, o 60 tipo 1 e 2, o 90 tipo 1 e 2. Daqui a pouco uma também se encontrou no papel olho de boi. Seguindo. Bom, como é que eu faço, né? Então está aqui a receita de bolo. Primeiro você separa os 7 valores. Como classificar, né? A maior parte de vocês é experts em selos, mas não sei se nos inclinados. Então, para facilitar, separa todos que vocês têm, né? Separa os que não têm 2 tipos, né? O 10 e todos os 180, 300, 600. Eu sei que, por exemplo, Miguel tem vários disso, né? Então, ele vai se confundir, né, Miguel? Ele está rindo aqui. E depois disso, você mede a espessura dos papéis, do 30, 60 e 90. Isso é fundamental. Você vai pegar, eu vou falar daqui a pouco como é, mas você pega a espessura desses 3, 30, 60 e 90, você vai ver que vai ter muita repetição a partir do momento. Por quê? Porque é o papel padrão, né? Papel fino, que é o usual, grande proporção. Eles vêm da Inglaterra, de Perkin Bacon, né? Que são os provedores do selo Penny Black, e eles foram em forma inédita, os mais finos possíveis na tecnologia de época. Eles vêm amarelos ou acinzentados. Gente, 45 micra em 1845, viajando por navio, gomando, colocando num equipamento. Isso aqui é super inovação, né? Imagina um país nosso tendo esse privilégio, né? Bom, outra coisa interessante que poucos sabem, os 10 réis sempre se encontram com pigmentos milimétricos azuis. Eles compõem a massa. Ele é o último lote remetido do papel. Então, se vocês olharem muito fundo e principalmente com uma lupa que é de 10 a 30 vezes, pelo menos, no sol, assim, vocês vão reparar que tem uma pigmentação azul no papel, né, na massa. E ele está em todos os 10, mas não está em todos os inclinados. E os olhos de boi, né? Os papéis de olho de boi são bem mais raros. Então, primeiro o 30 tipo 1 é nessa sequência, o 60 tipo 1 e 2 e o 90 tipo 1 e 2. Bem mais tarde foram encontrados alguns tipo 2, ainda são considerados muito raros, né? Eu não tive eles na mão, eu desconfio um pouco deles, mas enfim, o fato é que eles têm espessura maior. Então, e isso passou por vários experts, né? Isso a gente sabe. E depois, então, você separou os 7 valores, separou os que não têm 2 tipos, você mediu 30, 60 e 90, separou tipo 1, aliás, você não sabe ainda o que são os tipos, mas você separou por 3 grupos de espessura, né? 45, 55 micra, o médio, que vamos chamar médio, 60 a 75, e o espesso de 75 a 90 micra. Pode seguir. Aí você tem que usar o micrômetro, né? Então, você tem que ver que ele esteja zerado, né? Separa, 0. O selo tem que estar lavado. E aí, o que você faz, né? Você coloca o selo com pinça na parte branca e você mede, né? Não sei se dá para ver muito bem. Acho que não, né? Opa. Então, tem o selo aqui. E você tem que pegar a parte branca. E repara, então, o que eu já deixei pré-marcado? Essas duas marcas é o 0 e o se ele passa da espessura padrão, né? Então, isso é uma maneira rápida de você identificar os selos que não são os de papel comum, né? Que são os de papel mais espessos. Repara o seguinte, né? Aqui está o
ele é muito fino, então o que você tem que fazer, né? Você tem que pegar a parte branca dele, né? Tá vendo a parte branca? Por quê? Porque se você pegar a parte impressa, evidentemente a espessura é maior. Outra coisa, então, você primeiro pega uma impressão onde não tem impressão do selo e depois nos 4 lados. Então, veja só, você lavou o selo lavado. Você retirou todas as impurezas. Você meça os 4 lados. Aí você garantiu que não tem erro de mensuração, né? Existe um problema de padronização de papel, como em qualquer lugar, mas, por incrível que pareça, eles têm excelente padrão de qualidade, né? Em estatística, a gente fala que é um baixo desvio padrão, né? Por isso, gente, que é importante, se você está medindo algo que tem 45, 55 micra, se ele passou para 60, é muita diferença. Então, é por isso que a gente diferencia claramente esses dois, tá? Espessura é uma grande pista. Bom, em caso de impossibilidade, por exemplo, às vezes você não tem imagem ou algo assim, como é que você mede o selo, né? Não dá para você jogar fora. Então, você pega um selo normal, vê quanto ele mede impresso, e você faz o mesmo com o seu selo, né? Então, novamente, cuidado para não ir no selo onde tem o carimbo, porque também o carimbo aumenta, nesse caso, a espessura, né? Então, vai no lugar onde não tem carimbo, pode ser até o lugar onde tem impressão, mas meça a impressão do selo normal, vê quanto deu, e vai no outro e vê quanto deu. Tem uma pequena diferença entre eles, mas vocês vão achar algo em torno de 55 micra e tal, e aí pode medir o resto. Isso também ajuda, gente, quando às vezes o selo está grudado numa carta, às vezes você tem uma série de condições aí e você quer saber a espessura, né? Às vezes bate o olho, né? O maluco que nem eu já ficou muitas horas nisso, às vezes bate o olho, você mais ou menos sabe, mas é sempre bom conferir, né? Seguindo. Então, aqui saiu muito ruim, mas esse é o fundo, né? Por que é importante o fundo, né? Repara então que desenho, a novidade do desenho e o que ele pretende. Primeiro, ele pretende ser muito difícil de ser imitado. Olha quantos tracejados, o fundo, o sobrefundo, etc. E uma característica incrível que muda tudo, gente. Se vocês pegarem o eixo assim, pega o selo na metade, vocês vão reparar que a parte de cima e a parte de baixo tem uma pequena diferença. E isso aqui foi fundamental para a descoberta posterior que o 30 tipo 1 e o 30 tipo 2 foram impressos com esse fundo virado. E isso aqui foi descoberto pelo RHM, né? Ele fez algumas observações na época, e é extremamente interessante você notar isso, né? Porque também vou discutir mais para frente. Mas isso aqui ele é uma matriz que é usada antes da impressão, né? E aí que você vai colocar um número em cima, né? E ele é usado repetitivamente. Aí você faz o molde, do molde você transfere para a matriz vai para o papel e vai para ser impresso. Pode seguir. A matriz do 10 réis é chata, né? Só tem tipo 1 e ela é 9 por 17. Isso é muito importante saber, gente. Ver o tamanho, né? Os olhos de boi são bem menores, né? Você tem folhas muito menores. Olha só quantos 10 réis você tem, né? Acho que é 153, né? Pode seguir. Aqui que começa a ser interessante. Ainda, né? Você só tem tipo 1, tipo 2 das matrizes do 30 réis, né? Por um tempo também estava me questionando se existiriam os dois tipos ou não juntos, não achei. Mas é interessante você saber que aí houve realmente a primeira matriz e a segunda, elas são um pouco diferentes e ainda com fundo invertido. Pode seguir. Aqui começa a intriga, né? Então, olha que interessante, esse é o 60 réis. Esse posicionamento, a gente discutiu aí o fevereiro, o mais provável. Eu estou me baseando no que a gente conversou na época.
Então, vocês reparam que tem alternado 1, 2 aqui, né? Esse é o padrão 1, 2. Então, você pode achar peças de tipo 1 com 2 juntos, e lá embaixo 2, 1, né? O 1, 2 também assim. Repara que quando veio o 2A, ele substitui o 2, é por isso que ele é o subtipo. O 1 continua, né? Então, é possível você achar 1 com 2 e 1 com 2A. Então, isso que é o interessante da gente entender as matrizes, né? Seguindo. O 90, olha o 90 que maluco, né? O 90 tem o 1, 2, 1, 2, 1, 1. Opa, 1, 1. Aí vem 2 As completo. E aí vem um maluco aqui, né? Aqui à esquerda, 2 As. E à direita, 2, 1, 2, 1, 2A, 2A. Esse bloco, gente, só existe um que sobrou, né? E é interessantíssimo, né, como um bloco, porque ele demonstra uma situação temporária, né? Alguns achavam que era uma terceira chapa, outros. A minha opinião é que fica, e eu tenho alguns espécimes desse intermediário aqui, né? E é muito interessante, porque aí você vê a passagem desse cara do 1, 2 para o 2A, né? Quer dizer, ele não foi direto para um tipo diferente, um subtipo diferente. Pode seguir. Outra novidade hipotética que acho que ninguém ainda colocou, né? Mas aqui provavelmente é como seria a folha dos 3 valores, né? Como é que foi a minha divisão, né? Repara que do 600 só tem 3, o 300 eu tenho 6 e o resto é de 180, né? A minha conclusão vem da quantidade dos selos, né? Um é 50, outro 40, outro 20. Eu fiz a proporção, dividi, fracionei pela folha e, por incrível que pareça, bate, né? Então, deve ter uma lógica aqui, né? Imagina que interessante, você está por aí, você encontra um chifópago ou um trifópago, né? Algo esquisito assim. Outra coisa interessante, que eu não pus aqui porque é mais difícil do desenho, né? Mas o 300, ele seria, isso daqui é uma hipótese, né? Isso eu não tenho muita certeza, não. Como a gente só acha um tipo do 180 de um lado e o do 600 do outro, o 300 talvez fosse invertido, e ele definitivamente ele não é das pontas, né? Não temos 300 com grandes margens, né? Com margens de folha, mas temos 600 e temos 180. Então, novamente, né, pela observação, a gente deduz uma série de coisas. O RHM que sugeriu que o 300 estivesse impresso invertido, né? Então, você tem 180 posição normal, 300 invertido, 600 normal. Pode seguir. Bom, especificamente mostrando os selos, né? O prático, repara o seguinte, né? Aquilo que eu falei do desenho, né? Olha o fundo, né? Como ele se destaca bem. Olha a trama, né? Em volta do 1. E é isso, o 10, ele apresenta muitas variedades. Você vê esse, por exemplo, que eu peguei aleatório, mas ele tem uma marquinha embaixo de uma regravação. Seguindo. Olha o 30. Então, como eu defino o tipo, né? Então, você separou, você viu o papel. E depois? Então, o que é o tipo 1 e o tipo 2? O tipo 1, olha as setas que eu coloquei, né? O tipo 1, você vai ver a cabeça do 3, né? Essa parte arredondada, ela tem uma distância do eixo, né? Da parte do fundo, né? E o 30, no tipo 2, ele é perfeitamente, tangencia perfeitamente, né? No tipo 1, você gruda a ponta de baixo do 3, e no tipo 2 ele é separado, né? E ainda, é aí que a sutileza, vejam a terceira flechinha, que é o que eu pus no tipo 2. Repara a bolinha esquerda, o semioval para baixo. Repara que ele é maior do que o semioval do tipo 1. Por quê? Porque está invertido o fundo, né?
Então, reparem no nível de detalhe dessa classificação. Obviamente fica rápido, você olha só a cabeça do 30, né? Mas a partir de uma segunda observação, você repara essa inversão. E essa inversão, pelo fundo ser diferente de um lado e do outro, que dá essa diferença as ilhazinhas, né? Como o Pão de Açúcar lá atrás, né? E é diferente o fundo, né? Se você olhar para baixo, principalmente. Pode seguir. Agora, o mais difícil, e eu acho que boa parte aí comprou ingresso para isso. Como é que eu sei o tipo 1, o tipo 2 e o 2A? Então, o tipo 1, olha a cara dele e olha a cara dos tipo 2, né? Parece bem diferente, né? E quando eu defino do tipo 1 para o 2 e 2A, repara lá embaixo, né? Vocês estão vendo a parte de baixo do 6, né? Ele gruda lá embaixo, né? Opa, saiu Igor. Ah, saiu a apresentação, Igor? Igor? Para mim aqui continua, deixa eu... Tenta ver porque eu perdi a... Eu tenho a minha, mas seria Não, interessante não, seguir. vamos lá. Apareceu aí? Bom, eu posso seguir, Igor, não tem problema. Eu não sei se os outros estão vendo, né? Isso que é o importante. Mas se alguém puder mandar no chat se está vendo a apresentação ainda, eu agradeço. Tá normal. Tá normal? Então eu vou seguindo pelo meu, caiu só no meu. Então, olha só. O tipo de 60 tipo 1, repara lá embaixo, a parte de baixo do 6 ela é grudada na parte cinzenta. Repara dos outros dois, do 2 e o 2A. Ele tem uma partezinha branca, né? Então, ele se descola dessa parte da gravura, né? Então, como é que eu separo o tipo 1 dos dois outros, né? Você simplesmente observa isso. Ele tem um aspecto diferente, tem muitos detalhes, mas o mais rápido e fácil é isso. Você olha lá para debaixo do 6, se ele está grudado, ele é o tipo 1. Se ele não está, ele pode ser o 2A ou o 2. Próximo slide. Aí, reparem o que eu pus, né? A diferença muito sutil entre o 2 e o 2A. Primeiramente, eu pus 3 setinhas, né? A setinha do lado esquerdo do tipo 2, vocês reparam, o tipo de oval é um pouquinho diferente. Então, isso é muito difícil de olhar. Mas repara o seguinte, que é a seta do meio. Repara como a entrância aí do 6, ele é bem diferente do 2 e do 2A. E para confirmar, tem uma terceira coisa. Se você olhar o ângulo, né, do fechar aqui do 6, né, repara como o 2A é mais aberto e o 2 é mais fechado, né? É muito sutil, né? Mas se você olhar, parece que a ponta do 2 ele fecha em cima do 6 ainda, e a ponta do 2A não, ele vai para o vácuo, né? Então, esse daqui, gente, que é a novidade no catálogo. Esse é o mais difícil de classificar, aconselho a procurar, né? Muito bacana. E aí foi a descoberta, a descoberta foi em 2005, mas foi em 2019 que colocou no catálogo, então passa a ser mais interessante. Seguindo, Igor, a gente chega agora no 90. Então, como é que eu diferencio o tipo 1 do 2 e 2A? O tipo 1 dos 2 e 2A, repara no zero lá embaixo, o tipo 1 não tem uma continuação. E o 2 e o 2A tem. É um traço, né? Esse traço aqui, ele é típico dos tipos 2 e 2A, mas ele não aparece no tipo 1. O tipo 1 clássico, o primeiro que apareceu, não tinha esse traço. Então, pergunta-se de onde ele veio, né? Isso é outra coisa para uma outra apresentação. Mas, nesse momento, a gente vê como que separa. Tipo 1
não tem traço, os dois outros têm. Seguindo, Igor, agora eu vou diferenciar o 2 do 2A. Também ele é muito simples de diferenciar. O 2A, ele tem, do lado direito, vocês estão vendo a seta primeira lá, aparece um traço preto entrando no zero. Esse é típico, ele aparece bastante, é claro, de ver. A segunda coisa, que é o segundo traço, ele tem um ponto em geral, onde eu pus essa flecha, né? E o tipo 2 não tem. Então, olhou, tem essa entrância aqui, primeiro, você tem o traço, ele é 2 ou 2A. E depois, você tem esse cinza dentro do zero, ele é 2A, senão ele é o 2. Seguindo, chegamos no 180, não tem, na classificação normal, não tem variação. O 300, que é o próximo, não tem variação no classificador, no catálogo normal, e no 600 também, que é o próximo, não tem, nesse momento ainda, um segundo tipo. Obviamente, eu já escrevi artigo, é só vocês procurarem, mas esses três tipos, até muito pouco tempo, não tinha um segundo tipo classificado. Bom, seguindo, então, que variedades já catalogadas dos inclinados, né? Elas são combinação de tipos, muito interessante de pesquisar, nos valores 60 e 90, que mudam conforme a explicação que eu mostrei das distribuições de chapa. Então, a forma de colecionar é interessante, né? Você ter essas combinações. Outro aspecto interessante, filigrana de sutura. No catálogo tem os valores 10, 30, 60, 90, 180. Ele não fala que tipo que é, acho que já seria muito, né? Já é difícil achar. Eu acho bastante difícil de classificar a sutura, né? Mas também é uma coisa para colecionar. E continuando, né? Então, o que é uma coleção com inclinados, né? Por que inclinados, né? Coleção de inclinados. A coleção do Império do Brasil, você tem que ter os tradicionais numerais, com certeza os inclinados. A história postal do Império do Brasil, né? Portes, combinações de estilos, e se você tiver na classificação do Taveira, várias possibilidades de porte e combinações, né? Com olho de boi, com olho de cabra e tal, verticais, né? E você tem uma dificuldade, infelizmente, em encontrar quantidade e diversidade de cartas atualmente, né? E até de selos, mas selos você acha mais. Mas as cartas sumiram do mercado, a oferta rareou, tem um motivo, né? Não tem muitas, né? Então, você pegar os valores praticados no Brasil nos últimos 15 anos e nos leilões, ele estava num valor muito baixo, né? Então, isso permitiu a concentração em poucas pessoas aí de cartas. A gente tem que ter essa noção, por quê? Né? Porque a gente falar de raridade é diferente da gente falar que não existe, né? É difícil de encontrar, mas existem, né? Deixar claro. Mas não tem muito, né? Não está sobrando no mercado. Bom, carimbologia e peças, enquanto você tem carimbos de império, né? Tem até livro e tal, você pode encontrar inclinados. E incrivelmente os primeiros, que é muito interessante, né? Os primitivos. Só que, pelo tamanho reduzido, os carimbos ultrapassam de muito o selo individual. Então, quem coleciona isso tem que pegar peças, né? Tentar achar peças com isso. Mas imagina, gente, é muito difícil você achar um carimbo tal, fulano e tal, em cima de um selinho desse tamanho, né? E aí, para classificar e expor, mais difícil, né? Peças grandes existem, aí você vai achar muitos do valor de R$10. Por quê? Porque R$10 você precisa de 6 para ter 60. Então, existem peças de 10, bastante mais quantidade em quadras, em cestilhas e tal, do que as outras, né? Peças grandes de 60, tipo 2, ainda existem. Peças de 30, tipo 2, você ainda acha. Outros valores, o de 90, um pouco mais difíceis. E aí, até pares podem ser raros, dependendo de tipo, né? Tipo 1, do 30, algo assim, né? Próximo slide, Igor. Bom, qual foi o referencial usado na apresentação, né? Os boletins da SPP, recomendo sempre a SPP, meu lar filatélico em 40 anos, né?
o clássico do Taveira, catálogo de selos. Aqui eu pus os estrangeiros, né, para vocês verem. Por quê? Né? Os selos gregos, os franceses me ajudaram muito em como é que eles compreendem os defeitos de chapa, como que classificam, o que olha. Eu tive muita experiência em cima disso dos internacionais antes de vir no brasileiro. Então, isso me ajudou muito, mesmo que o papel seja diferente, a emissão diferente. A metodologia, vamos dizer assim, ela é muito forte vindo de fora, né? Google Imagens Diversas, os meus livros Inclinados do Brasil 2009 e 12, e mais recentemente os Slanted Numerals de 2018, que foi prata lá na Tailândia, e o Napier e Bleu de France, né? Enfim, é isso aí. Último slide, perguntas, comentários, já agradecendo aí a todos. Fica aberto aí, Igor, para você de volta. Legal. Denis, obrigado pela apresentação, obrigado pela disponibilidade em poder compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Deixa eu já ir direto para algumas perguntas e comentários que a gente teve durante. O Cláudio Coelho, ele pergunta, quando você fala já colecionei, significa que você se desfez da coleção ou parou de incrementá-las? O Cláudio é grande colecionador de muita coisa ali, que eu vi belíssimas, né? Eu ainda tenho muitas peças, né? Mas eu não aumentei, ou eu guardei algumas coisas por curiosidade ou por gosto, né? E eu cheguei a passar até dos inclinados, né? Cheguei a vender peças belíssimas via o ACF, e depois eu me arrependi, obviamente, né? Como sempre, mas a parte de coleção específica dessa parte eu já tinha guardado, né? Mas mesmo as outras que eram referências e tal, tinha um bloco de 8 do tipo 1, tinha algumas peças muito interessantes. Então a resposta para o Cláudio eu tenho muita coisa ainda da Grécia, da Turquia, as folhas iniciais aí da segunda tiragem, da França. Eu tenho ensaios interessantes do Bar, que por sinal eles se desenvolveram na Grécia, e assim vai. Quer dizer, você compreende um pouco da gênese, né? Da morfologia e gênese do selo, né? Então é isso. Legal. Gente, eu só peço para não mandar mais mensagens, mais perguntas, porque aí eu abro depois para vocês fazerem diretamente para o Denis. O Jacó, ele comenta que o Taveira encontrou já um 10 réis inclinado em papel de olho de boi. Seria só um exemplar. Não sei se você já chegou a ter essa conversa com o Taveira. Eu cheguei a ler na época, eu vi o artigo e depois eu vi quando ele colocou no livro, né? Bom, Taveira dispensa comentários. A minha única suspeita em relação a isso não em relação à espessura, mas em relação ao papel. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplar do 10 com espessura até maior do que a dele, mas não é papel olho de boi. Então, talvez é por isso que eu restringo bem a discussão, né? Uma coisa é tipo de papel, outra coisa é espessura. A gente, em geral, fala de espessura se é tal de papel inclinado, se não é olho de boi. Não é verdade. Tem que olhar as duas coisas. E é muito sutil, a história é bem mais funda, né? Mas, então, respondendo, o 10 existe, tipo, ele tem realmente uma espessura diferente, só que eu acho que ele e é raro, né? Só que ele uma espessura diferente do papel de inclinados. Veja que é 1846, né? Legal. O Marcelo Gama pergunta onde ele encontra um micrômetro desse tipo. Então, esse aqui, meu caro, eu pedi para vir, né? Os nossos formidáveis comerciantes, né? Vou fazer propaganda, foi o Constantino, mas vocês podem falar com o Peter Mayer, Constantino, Fevereiro, etc. Eles vão indicar o caminho das pedras, né? Ou comprar direto, acho que Amazon da vida, etc. Esse daí que eu tenho é o Safe, né?
Eu tenho pelo menos uns 5 tipos diferentes que eu nunca gostei. Esse é legal porque ele é manual no fim, né? Então ele acaba sendo muito mais preciso, né? Eu achei que digital seria melhor, não deu certo. Eu peguei um externo, quase me rasgou um selo, imagina, né? Então, enfim, esse é uma referência que eu uso. Esse até entra em comentário junto com o José Renato, que ele pergunta se você já usou o micrômetro milesimal ao invés do centesimal, porque ele já fez Então, essa diferença e viu muitas diferenças nessa utilização. Então, sim. Agora, o problema do milimesimal é o seguinte: ele é um uso industrial, ele não é um uso para o que a gente faz. Então, você acaba achando que está medindo melhor e não está. Pelo menos a percepção que eu tive ao usar essas 3, 4, 5 que eu tive, não me levava a muito, entendeu? Porque eram subdetalhe do, né? Então, não. O que eu preciso saber ele é 45, 55, ele é acima. Então, isso é uma diferença substancial que eu preciso saber. Agora, se ele for 43 ou 48, ele está dentro da faixa, né? Ele não me muda muito nesse sentido. Mas eu concordo. O Zé Renato é um grande estudioso aí do Seus Impérios, e eu acho que tem sim que desenvolver por aí, especialmente os papéis grossos de Dom Pedro. Pode seguir? Legal. Bom, o Ruben manda uma pergunta. Qual o número de cartas com inclinados? Para os olhos de boi, temos cerca de 400 cartas. E para os inclinados? Você tem Então, a possibilidade hoje de se montar uma coleção de inclinados para 5 quadros? existe sim. Eu já tive essa discussão com, olha só, você tem apenas 111 peças classificadas pelo Taveira, né? Então você vê que cartas inclinadas são mais difíceis de encontrar. E outra, como eu falei, elas estão concentradas em menos pessoas, né? Elas são raras em si. Eu diria que os valores básicos, né, de porte, os 60, 90, 120 até, né, você acha de alguma maneira certas composições, etc. Eu já vi bastante. Numa época que nem era colecionado tanto assim. Hoje em dia é difícil. Então a resposta para ele eu acho que cabe uma coleção, falta, né? Uma coleção internacional desse porte, juntando especificamente as raridades inclinadas, né? E se aprofundando nisso. Porque você tem dos olhos de boi, você tem de império, você tem do antes de império, você tem os comparados de outros países, mas se você olhar especificamente das 10 primeiras séries do mundo, né? Isso cabe, mas evidentemente, né, o Rubem, você e eu somos professores, né? Você sabe uma dificuldade. Eu sei que no Rio o valor é bem maior, mas a gente aqui, né? Essa é a brincadeira. O Luciano Mendes Cabral parabeniza pela apresentação e agradece a conferência. O Marcelo Gama também, belíssima apresentação. O Brás, parabéns, Denis. Foram 42 privilegiados participantes. Nosso recorde anterior era de 33, então parabéns muito obrigado por nos ajudar nessa caminhada. E agora, já acabei as perguntas do chat. Se alguém quiser abrir o microfone, está liberado. Fique à vontade para fazer uma pergunta. Denis, boa noite, tudo bem? Só não vale o Reinaldo porque ele estudou. Mas foi eu que disse, Denis, boa noite, já me retirei. Oi, Reinaldo, tudo bem? Em ordem, você. Vou fazer uma pergunta. Sempre quando a gente vê os grandes blocos de olho de boi, é claro que a origem deles foram em altos de fórum. Isso não ocorreu com os inclinados? Ocorreu. Se você pegar as grandes peças, por exemplo, imagina aquele 600 fantástico lá, aonde você teria o uso do 600, né? Se não no alto. Agora, infelizmente, ele deve ter sido descolado e colocado, né? Esse 600 aí, que eu sei que está na mão de um grande colecionador aqui, o que acontece com ele? Ele foi
uma das peças icônicas do Brasil, né? E isso daqui, o incrível, ele era muito provavelmente nesse uso legal, vamos dizer assim, né? Agora, as outras peças também, não, o Brian Moorhouse, eu cheguei até a conversa com ele antes dele falecer, e a gente teve essa conversa. Um dia ele me mostrou algumas quadras, né, dos grandes valores, né? E aí eu perguntei, mas para quem que vai usar 1.200, 4.300, não, ou 4.600? E aí ele falou, olha, provavelmente era para esse tipo de uso. Então, nós não temos evidências suficientes, né, Reinaldo? E as peças foram cortadas, foram perdidas muitas, né, provavelmente. Mas veja o seguinte, o registro máximo de, por exemplo, 600 réis é de 20 mil. 20 mil selos é nada, né? Comparado a 800 mil, né, dos olhos de boi, etc. Então, o que sobrou disso é muito pouco, né? Agora, eu não descarto, por exemplo, teve um incêndio no Rio de Janeiro, no museu, mas é muito provável que algumas dessas peças tivessem, por exemplo, por lá, né? Uma lá, outra em outro lugar. Essa é a minha resposta. Ô, Denis, boa noite. Fala o Pablo, da Argentina. Sim, Pablo, tudo bem? Eu tenho 3 ou 4 perguntinhas, se não é abusar. Primeiro, meus parabéns pelo estudo, muito interessante, muito bom. Me aclarou aí o tipo 2A, que gostei muito. Não estava muito explicado antes, assim que gostei. Com respeito ao papel aí que acharam de olho de boi no 10 réis, eu concordo com você 100%. Não tem selo de 10 réis com olho de boi, porque foi em 1846. E todo o papel de olho de boi foi usado no 30, 60 e 90. É muito improvável que tenha um remanente 3 anos depois, na minha opinião. Pablo, uma coisa que você fala e eu atesto é o seguinte: bom, os inclinados você pode achar qualquer coisa que é incrível, né? Isso que o Everaldo falou. Mas, sinceramente, eu estudo isso desde 2001, quer dizer, 19 anos, né? Você imagina se eu não procurei, né? Eu E eu concordo com tive você. isso, não Agora, tem. uma pergunta. Nessa reconstrução da folha que você faz do 180, 300 e 600, aí então tem que ter folhas individuais dos valores altos, porque o bloco do 15, do 600, é 3 por 5, 5 verticais. Então não daria como você fez com as últimas 2 linhas do 600. Acontece uma coisa interessante aí. A discussão aí dessa chapa, inclusive o Taveira faz, né? Poderia ter, por incrível que pareça, 2 momentos de impressão. Um só do 180, do 300 e 600, como foi dos olhos de boi, né? Bom, por isso que eu estou falando. Tem chapas só de um só valor. Então, o problema todo, Pablo, é o que Ninguém você pode falou. asseverar nada, né? Nem você Depois, tem, né? com respeito de cartas, eu queria aclarar, tem um livro desse alemão muito bom, que ele tinha feito um livro das cartas dos olhos de boi, onde Sim. tinha umas 200 e algo cartas. Depois ele fez um livro também de inclinados. Aí tem Talvez, mais ou menos umas 200 cartas. Opa. No meu cálculo, deve ter ao redor de 250, no máximo 300 cartas de inclinados. O grande problema, Pablo, é exatamente isso que você falou. A gente carece muito em países latino-americanos de ter documentação. E o Brasil é pior ainda, né? A gente não tem memória, né? Então, o que sobrou de cartas é o que a gente vê, o que viu, o que classificou. Exatamente. Isso não tem outro jeito. É só olhar nos leilões e nas coleções. Eu há 20 anos olho. Eu tenho, porque você falou dos mistos, né? Eu tenho uma dúvida e gostaria da tua opinião. Inclinados com verticais tem algumas cartas que são consideradas boas. E
inclinados com olho de boi, você acha que existem? Porque tem Então, alguns fragmentos e tem uma carta ao qual eu não gosto para nada. Você É. acha que coexistiram ou não? então, É uma opinião, né? eu só vou falar a opinião também. Agora, o ponto, coexistiram sim, Pablo, porque o olho de boi foi até 1853. Então, coexistiram. A Sim. dúvida e é Não, extremamente... eu não expressei. Esses É, foram usados numa isso, mesma carta. isso. Então, o uso em conjunto só poderia acontecer quando o quê? A norma geral deles era terminar o estoque do olho de boi para começar a usar o inclinado. Então, você só usaria um e o outro se o valor de um tivesse terminado e o outro você colocaria complementando. Isso se seguir a norma, né? Tem mais essa. Então, não, tem que entender a lógica da história. Então, a impressão, a gente só pode falar de impressão. Eu já tinha visto várias vezes esses fragmentos, né? Até eles a gente questiona alguma coisa, né? Mas veja, um ou outro, tenho certeza que o carimbo, não sei, as coisas sei lá o quê. Então são situações estranhas talvez, né? Mas veja que se eles coexistiram, se eles foram usados ao mesmo tempo, tem que ser numa situação diferente mesmo, porque senão não faz sentido eles dois juntos, né? Diferente do vertical, né? E aí novamente valores, portes, etc. Mas isso vale o estudo novamente, né? E respondendo à pergunta do Reinaldo, que é muito boa, a maioria dos blocos, na minha opinião também, nos inclinados com certeza, os grandes blocos são de, como chamam vocês, autos de foros. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho um auto de foro completo com todo o interior que me vendeu um comerciante aí do Rio, com 30 selos dos 60 reis. 30 mais Imagina. um. É um auto Certo. de foro completo. Então, que existem, tem vários autos de foros com inclinados. E também com os verticais. E também muitos dos grandes blocos dos verticais são autos de foro. Veja os dois, né, Reinaldo e Pablo. O que acontece é o seguinte: Rio de Janeiro era o local, era a capital, era tudo que acontecia lá. Então, a maior probabilidade, se for achar auto de fora, então é lá. E desses portes malucos que você falou, né? Imagina, 60, 30 vezes ele, imagina o valor, né? É muito dinheiro na época, né? Reinaldo, você ia falar algo? Eu estava tentando localizar aqui na revista da Royal, mas não vou conseguir localizar. Eu acho que o Everaldo chegou a publicar um artigo na Royal Philatelic Society London, onde tinha inclinado e olho de boi no alto de fora. É possível também. Estou tentando localizar aqui, mas não vou ser tão rápido a tempo de, quem sabe, localizar nada para, porque eu não sei qual edição que é. Sim. Então Eu tinha um auto de foro com os dois, mas não é a combinação, porque eu falo combinação é numa mesma carta. Tá bom, o que aconteceu nesse auto de foro que ele fez foi assim, quando o cara mandou o auto de foro, saiu com olho de boi. E quando voltou, foi novamente posto no correio e aí foram postos os inclinados. Não é na mesma Então não saída. são complementos de porte. Ele foi com olho de boi e voltou com inclinado. Exatamente. Então não é complemento de porte. Na minha opinião, né? Tá? Não é que não é mesmo. No estudo do próprio Everaldo... Essa que eu não gosto aí. Essa é que é estranha, né? Exato. E ele coloca ali, né, que tem fragmento com os 3 valores de olho de boi e junto com o inclinado. Ele fala que tem um bloco de 18 do 90. Ele fala que tem um par de 30 com 180. Então, e ele é uma referência interessante, né? Você está falando quem? Everaldo. Ah, sim. Ele teve a melhor coleção do mundo de inclinados.
Então, é por isso Ele que foi meu professor. Então, você tem um professor muito bom. Você vê, é importante isso. Mas é isso, não sei, o que dava para responder é isso, Paulo. A gente é empírico, não tem muito mais. Perguntas? Igor, Denis? pode falar? Ô, Antônio, Boa noite, Antônio Hartz, tudo bom? como vai? Tudo bem, parabéns, fez belíssima apresentação, muito boa mesmo. Alguma coisa a gente tem que saber na vida, né, Antônio? Sabe bastante, eu queria saber assim, saber Pô, bem. você sabe de outras coisas tantas aí que você posta, rapaz, aí a gente não tem nem ideia. Pode falar. Muito boa mesmo. A minha dúvida vai na mesma linha do que o Pablo falou, porque a apresentação que foi feita da folha combinada é como se fossem 9 linhas e 17 colunas, quando na verdade não seria o contrário, não são 17 linhas e 9 colunas, e aí eu consigo ter exemplos com margem superior e inferior, pelo menos, porque eu conheço com uma boa margem inferior, pelo menos. Você tem o 180 assim, você Certo. tem o 600 com aquela margem, né? Isso. E o 300 não. O 300 300 com a margem... você não acha. Você acha uma pequena margem. Vamos dizer, ele é um pouco maior que a média, mas ele não é margem de folha. Eu tive exemplar, eu tenho imagens, vou mandar, de uma margem de folha inferior. Então me mostra, porque essa daqui já comprovaria então a situação que em teoria não existe, né? Eu vou mandar no grupo, interessa. Ótimo. Me manda ou pelo Império, ótimo. Oi? Ou pelo grupo de Império ou pelo e-mail, por favor. Tá, pelo Império. Tá, joia. Muito obrigado, hein? Parabéns. Eu que agradeço. Igor? Mais alguma pergunta? Desculpa, mais uma dúvida só. Desculpa. Os teus livros, eles estão disponíveis? Eu consigo adquirir? Eu consigo acessar as tuas publicações? Então, publicações, você falando com a SPP, provavelmente eles conseguem. O ARG Brasília e o Bullseyes tem que procurar, né? E os livros, eu tinha impresso em determinados momentos, uns 15, 20 num, outros tal. Mas eles acabaram saindo, alguns foram por um comerciante ou por outro e sumiram também. A minha ideia era retomar esse projeto e terminar esse livro novamente agora com atualizações, né? Não sei, né? Eu estou nesse período aí, Covid, não aula, etc., quem sabe, né? E se isso acontecer, eu estou vendo se eu faço disso uma publicação fácil de todo mundo acessar, entendeu? Vamos ver. Mas a resposta é essa. Para passar vontade. Olha lá. Você quer o pior, Antônio? O Reinaldo tem, nem eu tenho mais esse, viu? Porque eu mandei para Londres, está lá parado, né? Estou ansioso pela publicação. Então, muito bom. Ainda Obrigado. tenho com dedicatória. Poxa, esse vale menos, Antônio. Fala aí. Gente, mais alguma pergunta? Microfone à vontade. Miguel? Eu? Eu ia pegar uma folha dos 600 aqui para a gente ver se realmente tem os negócios, mas eu não encontrei ela, então eu vou ficar quietinho. Você não encontrou? Não, procurei aqui, junto com os maquins. Não tinha nenhuma. Eu não sei onde foi parar aquela folha. A modéstia te antecede, Miguel. Mas é legal. A gente sempre, mesmo a gente não colecionando, assim, a gente procura ter um de cada, mas não presta atenção, às vezes, no selo, na história dele. Então, quando a gente assiste uma apresentação igual a sua, igual de todos que já participaram, que na pior das hipóteses a gente aprende mais, a gente tem mais conhecimento, uma hora passa uma folha pela frente, aí a gente fala, opa, deixa eu pegar que o Denis falou que é boa. Vai que, né, Miguel? Vai que... É igual eu falei, o pessoal estava comentando que
os selos essas peças maiores eram coladas em negócio de fórum. E não é o fórum que a gente conhece atual. Não, exemplo, é foro. Os autos de foro, eles têm... esse pessoal conhece bem mais que eu. Mas a utilização, o que eu acho que caracteriza, Miguel? Você vê, por exemplo, o 10, que era para uso de impressos, ou então esses em foros, você vai achar peças maiores, né? Não, sim. A minha dúvida é, por exemplo, que amanhã não, quando passar a quarentena, ir lá no Fórum de São Bernardo e falar, deixa eu dar uma olhada aí, ver se eu acho. Eu diria que você vai ter mais chance se você for lá para Niterói, para os lados lá do Rio. Do Rio, o Rubem lá. O Rubem já deve ter guardado todos lá. O Rubem deve ter um estoque. Ele não fala. Os caras embrulhavam pão com essas... Rapaz, o cara é geógrafo, ele sabe os caminhos. Então, eu sou geólogo, Denis. Eu sou geólogo. Ele entende pedra. Eu estudo profundamente, não fico na superfície. Essa superficialidade você não tem, né? Muito bom. É isso aí, Igor. Muito legal. Parabéns. Obrigado, Miguel. Gente, mais alguma pergunta? É só um comentário. Ô, Denis, então, com base no que você me respondeu, eu chego à conclusão de que hoje, por exemplo, se aparecesse alguém dizendo assim, vou montar uma coleção de inclinados para apresentar numa exposição qualquer. Isso hoje é impossível. Não sei se é impossível, Rubem. Eu acho que não, né? Você acha que não? Mas olha só, com tão poucas cartas, né? O Pablo acho que fez uma avaliação correta. Boa, exato. Nessa faixa aí, 250 cartas. As peças de tamanhos, né? Os valores maiores, uma dificuldade enorme de você encontrar, inclusive, né? Um par, tal. Não consigo imaginar. Sinceramente, não consigo imaginar. Mesmo que você tivesse toda a grana do mundo e todo mundo tivesse disposto a vender tudo que... Rubem, eu vou te inverter a lógica aqui. Isso é um pouco da minha discussão com o nosso vice-presidente da FIP aqui, o Reinaldo. Uma vez eu perguntei para ele, escuta, eu me concentrei no estudo do selo, o papel, o jeitão, isso e aquilo. Aí ele falou, precisa das cartas, né? Ah, tá bom. Mas o que eu estou demonstrando aqui, né? Então, a discussão da qualidade da coleção, e mesmo nos padrões máximos do colecionismo, o que você tem que perceber? Você não vai ter uma coleção de magentas, né? Você vai colocar ela num conjunto de outras coisas e ela tem o seu valor e a sua dimensão, né? O inclinado, ao conhecer a restrição de cartas, não adianta eu ter 30 cartas dos 60 de porte, nada, né? Então, você vai ter muito menos, né? Eu não preciso ter isso. Agora, por outro lado, eu posso, por exemplo, eu estava na Hercúlea Tarefa com esse livro, eu falei, quem sabe eu monto uma coleçãozinha aqui. Aí eu comecei aqui, eu tenho aqui, brincando, umas, sei lá, 60, 80 páginas, né? Então, você começa a ver que o estudo dimensionado para algo específico você pode desenvolver, né? O que eu quero dizer, né? Um capítulo específico de portes, cartas, história postal, reduzido e que mostra o uso. Outro capítulo de coisas completamente inéditas, porque você não vai encontrar selo no mundo dos primeiros aí que tem essa variedade de coisas. Sim, então, você imagina... Então, essa é a minha opinião, né? Quando eu comecei a pensar em coleção, eu fui atrás até de quem tinha as cartas, isso, aquilo, aí muito tal, tá fechado o clube, sei lá o quê. Mas o ponto é esse, eu acho, eu não preciso ter, sei lá, com 30 cartas no máximo, bem colocadas, você tem tudo. Óbvio, se você tiver 200, você escolhe, né? Você fala que esse tem carimbo bonitinho aqui, o outro. Mas não é isso, né, Rubens? Vocês sabem como que é. Posso dar minha opinião, que eu tenho uma coleção desses selos? Olha, fazer 5 frames de inclinados
sem repetição é praticamente impossível. Exato. Eu tenho 2 frames e meio, ou seja, 40 páginas. Uhum. Chegar a 3 frames é muito difícil. Tem que ter duplicação ou esticar muito a coleção. Quem sabe, minha sugestão é fazer, se você quer fazer 5 frames, é primeira e segunda emissão, olho de boi inclinados, ou se não quiser gastar tanto dinheiro, seria a segunda emissão e a terceira e a quarta, né? Inclinados, verticais e coloridos. Aí você pode chegar a 8 frames bastante mais fácil. O que eu diria, Pablo, eu acho que, na realidade, o segredo seria o mix dos dois, né? Porque, por exemplo, eu cheguei a ver a coleção do Conibert, que era sobre um selo só, né? E o que ele detalhava dos 100 réis era impressionante. Então, você pode ficar falando de um selo só, quantos quadros você quiser, mas aí perde a graça. Agora, quando você fala da especificidade do que eu estou falando inclinado, conhecendo toda essa história que eu falei, veja, as alternativas de papéis, as alternativas das regravações, que eu nem comecei a comentar, os tipos diferentes, a parte 2, vocês não imaginam, né? O Reinaldo já ouviu umas coisas minhas aí, ele fala, nossa, mas é muita coisa diferente, é muita coisa que está off the books. Pode Então, chegar até 5 frames, 8 frames esquece. É possível mesmo, né? Mas respondendo, Rubem, então é isso talvez, né? Talvez o limite da coleção inclinado seja os 5 frames, né? Olha a inovação. O Everaldo, em 2000, ganhou Londres com os numerais, que eram desde olho de boi até verticais. Sim. Mas depois, coisa que ia ser impossível, tanto o Alemany como o Gogel fizeram cada um, ao mesmo tempo, coleções de olho de bois de 8 frames. Isso. Só que eram coleções múltiplas premiadas, mas com muita duplicação. Em coleções tradicionais, tinha muitíssimo de estudo de carimbologia, que senão não tinha jeito de fazer 8 frames, né? É por isso em 3 que eu valores. É por isso que eu falo. O olho de boi, ele não é raro. Ele tem quantidades enormes. Então, você inventa carimbo, você inventa outras coisas, você acha. E peças, né? O inclinado, não. Então, você vai colocar 10 peças de 60, um do lado do outro, para quê? Não há contribuição nisso, né? Não. Por exemplo, no 600, o que você pode pôr? Nada. Uma carta que existe só uma. E depois um selo. Ou um par, não sei. Eu vou só mostrar uma das... por exemplo, né? Aqui eu estava montando página 2, né? Então, essa é uma página só do 10 réis, né? Então, aí, se você for por aqui, né? Aqui tem exatamente a discussão que a gente estava. O papel com 65 micra, né? Então, você vai ter esse de papel de 65 micra, junto com os outros tradicionais, mostrando peças. Essa é o amarelado, o outro é o cinzento. Essa tem tipo de carimbo, outro tal. E assim vai. Mas é complexo. Eu acho, e eu já falei isso com o Reinaldo, eu comecei, né? Teria, assim, uma página com 2, 3 selos, que tem algo estranho, né? E você amplia muito e tal. Aí você vai ser penalizado porque ou tem espaço vazio ou porque não sei o quê. Mas pela inovação, é isso que era a minha discussão com ele. Nos primeiros, você não tem... É a série mais difícil pega Estados Unidos, Inglaterra e tal. É muito mais complexa. É lógico, Brasil não são eles, né? Mas se fosse um Commonwealth, valia 10 vezes mais tudo isso. Porque ele é Sem muito dúvida. difícil. Então, é isso aí. Não, se alguém fizer 5 frames dos inclinados, vai ser um estouro, né? Muito bom. Eu acho. É isso que eu estou falando, Reinaldo. Você quer acrescentar algo? Não, é que eu entendo assim, quando você tem um estudo detalhado como você está fazendo, quando a gente considera que o selo em si ele é extremamente pequeno, a repetição de quase nada nas páginas vai tornar a coleção muito branca.
Então, você necessariamente, para montar a coleção, precisa de blocos e precisa de envelopes. Senão, ela não se sustenta. Tá? Esse que é o grande ponto, que eu não consigo ver uma coleção dessa com 5 quadros. Primeiro, porque, como bem o Rubem colocou, a repetição de cartas com o mesmo valor vai perder um pouco do sentido. E o tamanho do selo e a variedade de estudo que você vai fazer não vai dar massa suficiente, você vai acabar pondo poucos selos ou pequenos, a repetição vai deixar teu quadro branco, monótono, pesa negativo a ela. Essa que foi a observação daquela nossa discussão aí num domingo. O que é perfeito. Mas, Reinaldo, é por isso a discussão, até para abrir para todo mundo, eu sempre perguntava para ele, você acha que eu monto ou fico no livro? Porque eu acho que a pesquisa que foi feita e tal, ela tem uma contribuição importante no capítulo de Império e até no capítulo do que a gente está discutindo aí de filatelia. Agora, ela chega a se posicionar como coleção nesse padrão? Infelizmente, a conclusão eu concordo com o Reinaldo, né? Por isso que eu tinha visto algumas cartas, isso, aquilo, mas tem limite. No meu caso ali, eu não ia achar e a verba e o achar também, né? Mas provavelmente a combinação, né? Mas vai levar ao limite que você falou, Pablo. Provavelmente chega a 5. E o limite vai ser numa coleção assim, sem as grandes peças, as melhores cartas e grandes blocos, não vai pegar mais de vermelho grande, na minha opinião. Eu cheguei a ter ouro, variedade. Muito difícil. Não, ouro é impossível. Eu não, acho que não, mas sem ter as grandes peças, muito difícil. Eu acho que o peso, sim, o peso dado à inovação, ele é bom, mas a raridade e dificuldade é grande também, né? Então, a importância do tema é importante. Muito. Mas, enfim, é isso. Eu, não, de toda forma, eu não pretendo ouro, viu, Pablo? Então, eu estou tranquilo nisso. Mas, Denis, eu acho que você devia de insistir nessa sua tentativa de chegar aos 5 quadros com estudo e fazer uma experiência, montar essa coleção e mostrar para a gente. E aí a gente ia ver o que ia acontecer a partir disso. Né? Eu não sei ainda, vai depender, viu, Rubem? Porque eu estou aproveitando esse momento agora, entre as 10 coisas que a gente faz aí de pesquisa acadêmica, isso, aquilo, essa é uma, né? Então é legal, porque esparece ver outra coisa, mas ela é de muito detalhe, né? Então, eu acho assim, na hora do livro, ela é mais simples de eu montar, porque eu pego a peça, eu demonstro, eu ponho, eu escrevo. Agora, na parte de montagem, você sabe que não, né? O detalhe, o recorte, 10 páginas para ter uma. Então, é isso que está se passando, né? Essas primeiras eu comecei bem, aí eu vi que parou, porque vocês não imaginam, né, o nível de detalhe que você começa a ter, né? E por quê? Porque você não tem peças de referência. Se você tem um olho de boi e você sabe a posição, opa, essa é a posição. Agora, quando eu tenho uma tese inteira em cima disso, porque essa história que eu não comentei, o que é regravação, o que é reinciso, ela é parte do capítulo mais interessante do Inclinado. Por muitos anos, todo mundo achou que fosse uma reincisão. Quando eu chego com o Fevereiro, com muitas discussões e tal, e ele, com a habilidade de sempre, escuta, isso é uma regravação, não pode ser. E aí a gente acha selo repetido, a gente acha a posição, portanto. Se eu acho posição, ele é uma regravação. E agora eu estou achando outras coisas tal que ainda não tem explicação, né? Então, novamente, eu estou desenvolvendo ainda uma linha de pensamento. É uma tese mesmo, né? É bem complicado onde eu estou entrando. Denis, eu falo egoisticamente, na minha opinião, eu gostaria que você fizesse o livro, para que todos esses conhecimentos que você tem não se percam para futuras gerações de filatelistas, porque uma coleção depois se desmancha. Mas o livro, que é o conhecimento de uma vida de 40 anos de colecionar selos, isso deveria perdurar para futuras colecionistas. Então, sinceramente, eu gostaria que você fizesse o livro para a pessoa ter e aprender. Você está vendo, Reinaldo? Mas essa é a minha insistência com você de pôr o livro. Esse livrinho que eu acabei de mostrar, que concorreu na Tailândia, isso foi quase arrancado a fórceps do Denis.
É porque é uma versão work in progress, né? Sendo muito francamente, ali não tem metade do que eu desenvolvi depois. Então, faz um livro. tem que trabalhar ele, sim, tem que trabalhar melhor. Mas isso será feito. Ô, Denis, a gente finaliza da seguinte forma: faça a coleção e faça o livro. Mas Rubens, você vai me contratar? Vai me dar um tempo aí livre? Como é que é? Reinaldo, esse pessoal do Rio aí, esses professores federal, é tudo tranquilo, né? Não publica, tá na boa. Tá na boa. Só rindo, né, Rubens? Só rindo. Vamos lá. Para não chorar, evidentemente. Denis? Pois não. Só para fechar, para eu ver se eu entendi, tirando aquela chapa, aquela recomposição das placas, das chapas que você fez, tirando aquela maluca de 90, eu só vou encontrar pares com tipos diferentes em pares verticais, nunca horizontais, é isso? Um par horizontal, 2 selos um do lado do outro, não terão diferenças de tipo? Não, você não acha em par horizontal. Sempre um em cima do outro. Tem que ser em cima do outro. Tá. Aquela chapa maluca é muito interessante. O que aconteceu? Isso está no livro do Taveira, provavelmente a peça aí está com alguém conhecido. E o que acontece? Ela é uma peça emblemática, porque ela não tem uma explicação, né? Então, você ainda pode achar combinações daquela esquisita, entendeu? E isso é muito interessante, né? E aí, sim, ela poderia ser dos dois tipos horizontal, né? Seria a única exceção. E por isso que ela é pouco explicado, né? O que eu tenho certeza, ela foi muito pouco usada. Eu fui atrás de um tipo específico do selo, né? Um selo que tem uma variedade muito chocante, né? Ele é um 90 que você acha que é duplo. E esse selo me chamou a atenção, porque eu estou folheando aqui, mas não estou achando fácil. Esse selo, quando foi colocado pelo Everaldo, ele colocou, não sei se vai dar para ver. Não. Aí deu. Você está vendo que tem dupla impressão, parece, né? Não é? Então, esse selo aqui é fantástico, né? Imagina se achar inclinado assim, né? Então, faz 20 anos que eu corro atrás dele. E são pouquíssimos exemplares. Eu comprava em tudo que é leilão, eu achava em tudo tal. Por quê? Porque ele é uma pista importante. Veja, eu já achei tipo diferente de papel nele. Então, não só difícil de achar, imagina achar papel. E aí que a gente começa a entender, né? Então, é isso que eu falo da pesquisa, né? É uma pesquisa de 20 anos, né? Você meter a cabeça e falar, não, eu vou achar esse negócio, vou gastar, vou ficar em cima. E essa foi a dedicação. Mas tentar achar, como do meu lado acadêmico, né? É o gap da literatura, o que ninguém falou, o que ninguém viu, né? Ou que ninguém foi atrás, né? Porque não imaginava. Quando eu imaginei, eu fui discutindo isso, o Bailong, que é um maluco, né? Que existia aí, escuta, olha que maluco aqui. Ele olhou e falou, nossa, não é possível. Eu mostrei para ele, aí ele foi atrás da literatura dele, não sei o quê. Ele foi um grande incentivador. E aí em diante eu comecei mais, até o fevereiro começar a me ouvir mais, aí trocamos 100 mil ideias aí. Infelizmente, parte disso aqui foi vendida lá no Rio de Janeiro, a gente nunca mais vai ver, né? Dos inclinados. Esses não vai mais ver. Mas um dos mais raros que eu já vi e já tive é um 180, e que saiu na Argue Brasília, etc. Esse aqui não tem explicação. Ele é verdadeiro, não tenho a menor dúvida, e ele tem umas coisas absolutamente diferentes. Então, quando você se depara a isso, e você tem expert vendo, você discute, é isso que é fabuloso. Na segunda emissão do Brasil, né? Imagina então, eu estou falando de uma coisa que passou. Nossa, quantos colecionadores fantásticos em cima, quantos estudiosos, e aí vai um professor aqui e acha umas coisas dessas. Então, é legal, né? É isso que mostra que a filatelia ainda tem espaço. Mais incentivo. Legal. Parabéns, né? Parabéns legal. mesmo. Isso aí. Gente, mais alguma pergunta? Não? Legal.
Denis, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. Muito obrigado pela 1h40 de conversa. Muito obrigado. Outro recorde, né? Recorde de participação. Não, o recorde é assim que a gente vê que a palestra é boa, a conversa é boa e realmente o pessoal participou. O pagamento que ele ia fazer era por tempo ou por palestra? Não, O pagamento é recorde. O pagamento é recorde também, hein? Ó, ele bateu o recorde de participantes e de tempo. Então, ó, parabéns. O Igor falou que agora, todas as semanas que eu for na SPP, tá liberado almoço lá, viu, Reinaldo? É só por isso que eu tô falando. O Tony tá concordando, até balançou a cabeça. Aquele churrasquinho grego lá de baixo, cuidado, hein? É isso que eu queria, hein? Churrasquinho grego com veneninho de laranja. Ô, Denis, parabéns pela palestra aí. Obrigado por deixar nessa posição, viu? 42, recorde e tudo. E segunda-feira sou eu. Então, nós só temos expectativas crescentes, viu, Almir? Não se preocupa com isso. O grande charme é que na segunda-feira o Almir vai aparecer, por isso que é a grande revelação. Essa sombra na segunda-feira se revela. Ele está na sombra. Você tirou as palavras da minha boca. A gente vai tentar ver a cara do Almir na segunda-feira. Fica ali na sombra. Né? Ele participa desde o primeiro SPP Conecta, mas a gente nunca conseguiu ver a cara dele. Está sempre à sombra. Não, segunda-feira eu vou dar um jeito. Deixa comigo. Ele sempre está incógnito. É bem isso. Gente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos por assistir. Segunda-feira, 8 horas, né? Segunda às 20 horas. Marcelo, pode falar, vai lá. Igor. É isso, é o horário da segunda. Segunda-feira, 20 horas. 20 horas. Obrigado. Fala, Glauber. Oi, só lembrando, não sei se vocês já falaram, já comentaram aí, que no site da FIAF, Federação Interamericana de Filatelia, vai abrir uma exposição virtual na classe temática. Então, se algumas pessoas têm interesse, é bom visitar o site lá para poder, talvez, participar dessa exposição. A gente vai começar a divulgação via FEBRAF ainda essa semana. Tá aí. Ok. O presidente O da Miguel FEBRAF está aí já ainda? dando resposta. O Miguel está aí ainda? Não, o Miguel caiu. A internet dele caiu. Ele mandou mensagem, mandou um abraço para todo mundo. Ah, sim. É sobre esse selo aqui que eu pedi a carta. Ele vai ver depois. Isso. Então, o Rubem já se dispôs a enviar uma carta para mim. Eu já agradeço. Ele cobrou uma vitória do Botafogo sobre o Flamengo. Aí eu vou deixar. Cara, milagre assim não. Isso daí é milagre. Isso daí tá valendo nessa peça. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Segunda-feira, Almir falando sobre os carimbos de Jundiaí. 20 horas, novo horário. Beleza. Abraço a todos. Boa noite. Até lá. Abraço a todos. Boa noite. Parabéns, Denis. Valeu. Obrigado. Tchau, obrigado.